Boa tarde. Começando o nosso canal teórico. Prazer enorme ter aqui ao meu lado o Dr. Fernando Pires de Mello, cirurgião plástico. Tive o privilégio de aprender muita medicina com o pai dele. E também trabalhei com o Fernando no Hospital Santa Cruz, né, Fernando? E batalhamos muito lá juntos. E pedi a ele para vir aqui fazer uma palestra com vocês, e ele aceitou prontamente. Quero agradecer a vinda dele aqui. Sei que o tempo dele é escasso, mas conto com a presença dele, e é um amigo de muitos anos e um grande médico. Muito obrigado, Fernando. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite, a oportunidade da gente estar aqui, principalmente porque a gente entende que a medicina, a gente estava conversando exatamente sobre isso agora aqui. Eu perguntei ao Jefferson, perguntei a ele se ele ainda estudava, não é? E ele me falou que ele estuda todos os dias. Então, assim, muitos podem até perguntar, mas um cirurgião plástico falando e trabalhando na atenção básica. Eu tive a oportunidade de conversar com muitos aqui na primeira vez que eu me apresentei, e eu entendo que é um pouco disso, não é? A gente vai estar sempre estudando, a gente sempre precisa estudar, a gente precisa se reinventar, porque a medicina é uma coisa só. Obviamente a gente se especializa, mas a medicina é uma coisa só, tá? E eu recebi o convite para que a gente pudesse falar um pouco dentro da minha área, que é a formação cirúrgica, sobre a abordagem ambulatorial nos pacientes com dor abdominal. E aí, quando a gente pensa na medicina no estágio, melhor falando, atual, eu pensei assim, bom, isso vai ser um desafio gigante, porque quando a gente pensa na medicina e principalmente na dor abdominal, praticamente hoje você não consegue imaginar esse quadro de dor abdominal tratando em nível ambulatorial, não é? As pessoas com dor abdominal, elas vão diretamente para os serviços de emergência, e é óbvio que para nós médicos todos aqui é muito mais fácil a gente manusear um paciente nesse nível do que necessariamente no nível que a gente atua, que é o nível de atenção primária, que é o ambulatório. E aí, mais para frente vocês vão ver, eu trouxe algumas coisas que eu coloquei como curiosidades aqui na aula. Eu pretendo, pessoal, na verdade, dar uma aula da forma mais suave o possível, porque, de fato, e a aula vai mostrar isso a vocês, o que a gente precisa entender em relação à dor abdominal em nível ambulatorial é muito mais a expertise de nós como médicos, principalmente nos conceitos básicos e mais importantes da medicina, que são anamnese, exame físico, do que qualquer outra coisa. Tá? E aí, naturalmente, à medida em que a gente percebe a necessidade de remover, de encaminhar, de deslocar esse paciente para um outro nível, aí cabe ao colega que recebe esse paciente lá tratar e confirmar eventualmente o que a gente tem como dor abdominal. Eu trouxe para vocês aqui uma outra coisa, isso vai estar na aula em QR Code. Isso aqui eu trouxe da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Eu estava estudando para fazer essa aula, eu achei isso aqui muito interessante. Está alto demais o som? Ou está bom? Tá. Eu trouxe isso aqui porque eu achei muito interessante. É uma sequência de protocolos, todos feitos aqui de uma forma muito fácil, de entendimento muito fácil, desde o escaneamento dessa dor até a possibilidade de tratamento, tanto casos que são clínicos quanto que são cirúrgicos. Pode ser que fuja um pouco, às vezes, ao que a gente tem na aula aqui, mas para aqueles que estão fazendo revalida, para aqueles que estão estudando para a prova, eu achei isso aqui muito interessante. Tá? Então, eu trouxe isso aqui fisicamente para que vocês vejam a apostila, e vocês vão ter isso, basta colocar o QR Code no telefone, vocês vão ter. Eu achei que isso vai agregar bastante aqui o que a gente precisa. Então,
como eu falei, em nível ambulatorial, e como estou falando para médicos aqui, é impossível a gente diagnosticar minimamente se a gente desconhece a anatomia da região que a gente está tratando. Tá? E eu separei algumas imagens aqui, porque eu entendi que dessa forma, como eu falei, a aula ela tem que ser leve, e eu não estou aqui para ensinar a vocês sobre dor abdominal. A gente vai pensar junto a melhor forma da gente manejar a dor abdominal em nível ambulatorial. Então, desde o beabá, é óbvio que a gente precisa reconhecer, né, quais são as regiões do abdômen. Porque isso é o primeiro passo que vai facilitar a gente a identificar possivelmente qual é a causa, qual é a origem da dor abdominal. Essa figura vai fazer mais sentido à frente com o fluxograma que eu botei, aonde cada uma dessas regiões ela é detalhada especificamente com as causas mais frequentes de dor abdominal. Tá? Eu não preciso ficar dizendo aqui cada uma das regiões. Tá? Bom, somado a isso, essa é uma imagem que também ela é meramente didática para a gente entender que, de acordo com a imagem anterior, quais são os órgãos que a gente tem, e por isso também mais uma pista para que a gente possa chegar à conclusão de quais as causas mais frequentes de dor abdominal que a gente vai encontrar na atenção básica. Lembrando a todos aqui que para a gente existe um diferencial muito grande. A gente vai atender todos os níveis e todas as idades. Tá? Então, assim, é óbvio que o exame físico e a anamnese, principalmente na pediatria, na pediatria é muito mais complexo, tá? E essa é uma aula que eu gostaria que todos participassem. Se alguém perceber que falta alguma coisa, quiser acrescentar alguma coisa, por favor, se sintam à vontade. Tá? Anatomia da parede abdominal, porque a gente imagina que as causas de dor abdominal, normalmente a gente já está pensando na estrutura interna, nos órgãos. Mas é importante a gente perceber que a região do abdômen ela tem uma composição anatômica que vai desde a sua parte externa, né, com a parede abdominal, e aí nessa região a gente vai ter de mais frequente as formações de hérnia, que são causas frequentes de dor abdominal, tanto a parte interna, que são as estruturas dos órgãos, quanto principalmente esse aqui, que são os limites que compõem de fato essa cavidade abdominal. Então, às vezes, o paciente tem uma dor abdominal referida e que a causa dela está lá atrás, reto peritoneal, porque a gente acaba esquecendo disso. Tá? Então, entender os limites do abdômen anterior, superior, inferior e posterior é importante para que a gente, veja bem, a gente não tem necessariamente, não vou dizer a obrigação, mas a capacidade de fechar um diagnóstico em nível ambulatorial. Mas quando a gente só sabe, a gente só faz diagnóstico quando a gente imagina a possibilidade do que aquilo ali poderia estar sendo a causa. Tá? Então, eu reforço aqui, muito importante, para a gente que trabalha em nível ambulatorial, esses slides que passaram, por mais bobos, aparentemente, que eles sejam, eles são muito importantes, porque a partir desses slides, a gente consegue fechar praticamente 90% das causas mais frequentes. Obviamente, a gente não pode ignorar a anamnese. A anamnese é fundamental. Sem anamnese, mais o exame físico, a gente não fecha diagnóstico. É que hoje a medicina ficou muito mais fácil. Né? Muito mais fácil do ponto de vista de diagnóstico, mas muito mais complexa do ponto de vista de exercício. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Bom, e eu vou reforçar e eu vou me repetir muitas vezes. Anamnese, exame físico. O exame físico do abdômen, ele tem necessariamente uma sequência que é importante que a gente tenha em mente.
aqui. Tá? E por que uma sequência? Porque, na verdade, se a gente pula essa sequência, se a gente examina um abdômen de forma diferente, a gente pode modificar o padrão da dor e isso dificulta também na possibilidade de um diagnóstico. Então, a gente começa aqui com a inspeção. Alguém aqui pode, e eu gostaria que realmente alguém falasse aqui, o que é importante na inspeção no abdômen? O que vocês... porque a gente... Não tem jeito, tem que tirar a roupa do paciente, tem que botar o paciente de pé, tem que botar o paciente deitado. Se a gente não fizer isso, e eu estou falando para médicos de atenção básica, tá? Aí, mas o médico do consultório, sim, mas isso aqui é o ouro da atenção básica. Então, assim, durante uma inspeção, de forma muito prática, muito objetiva, o que vocês entendem pela parte de inspeção abdominal? Eu gostaria de ouvir. Muito bom. Cicatriz, o que mais? Exatamente. Alteração de pele, alterações de presenças, de alterações vasculares. Exatamente. Abaulamento. Então, a gente, para entender o que não é normal, a gente precisa entender de uma anatomia normal. Né? E às vezes, e a gente perdeu isso, o médico moderno não tem isso, mais à frente vocês vão ver, eu vou mostrar algumas coisas aqui. Os diagnósticos eles eram feitos apenas na inspeção. O cara olhava o abdômen do paciente e dizia, pô, é isso. E não existia laboratório, não existia imagem. Tá? Na ausculta, então, primeiro a inspeção, óbvio, a gente vai olhar o abdômen e a gente vai observar tudo isso que vocês falaram. A ausculta ela é muito importante, né? E eu volto a dizer, a gente só aprende o que não está adequado quando a gente examina muitas vezes o que é o padrão normal. Isso para tudo, para uma ausculta pulmonar, para uma ausculta cardíaca. Então, examinar sempre é muito importante. Tá? Na ausculta do abdômen, a gente vai... Vocês querem falar? Eu gostaria. O que a gente procura numa ausculta abdominal? Presença ou ausência do peristaltismo, o ritmo do peristaltismo, ruídos hidroaéreos é importante. Muito bom. A gente esquece, né, que muitas causas de dor abdominal elas têm origem vascular. Né? Então, é uma coisa interessante nesse sentido. Tá? Então, a ausculta ela parece mais sucinta, mas eu volto a dizer, para quem teve a oportunidade de trabalhar numa emergência, examinou um paciente no abdômen agudo, faz muito sentido tudo isso. Tá? O abdômen agudo é um abdômen silencioso. Você não, praticamente o abdômen está paradinho ali, ele não quer nada com ninguém. Né? As meninas, cólica menstrual, né? Também na sequência a gente tem aqui. A gente não pode esquecer que o organismo feminino ele tem uma oferta maior para causas de dores abdominais. Agora, você vai fazer uma ausculta abdominal, por exemplo, numa paciente em franca cólica menstrual, e aí alguns diagnósticos diferenciais a gente precisa pensar. Obviamente, fica muito mais fácil, ela está menstruando, a gente tem uma informação, mas vale a pena, quem tiver curiosidade, fazer uma ausculta. Vocês vão ver que é diferente. Ela corre muito para a questão do abdômen agudo. A percussão também é um recurso. Veja bem, isso foi como a medicina começou. A medicina ela começa a partir da observação. Né? Toda a ciência ela começa a partir de uma fase de observação. E os recursos que existiam na época e que são muito válidos até hoje, mas nós praticamos muito pouco, eles ainda estão disponíveis. Né? Então, aquele bom médico, aquele médico antigo que ia na casa dos outros, botava um lencinho, fazia uma ausculta nas costas do paciente para fazer uma ausculta pulmonar, ele era o cara que resolvia, na grande maioria das vezes, muitas coisas. Na percussão, a percussão ela é importante também, porque muitos espaços dentro da cavidade abdominal, eles são bem definidos em relação à sua percussão.
Por exemplo, todo mundo sabe que do lado direito, né, na área do fígado, a gente vai ter um som mais maciço. Em compensação, se eu estou percutindo ali no meu hipocôndrio direito, na área do fígado, e eu tenho hipertimpanismo, isso abre para mim a possibilidade de pensar que eu tenho alguma patologia acontecendo. Certo? E a palpação, por final, esse foi o grande desafio para mim, na época em que eu fazia cirurgia geral, porque você bota um paciente deitado, né, ele olha para você, ele acha que você é um médico, e você é um médico. Né? E ele está ali numa expectativa, e você vai começar esse exame, e você fala assim, vou começar por onde? Não é? É um clássico isso. O paciente diz a você assim, eu estou com dor no meu epigastro. Vocês vão começar pelo epigastro, o exame? Não. É o último lugar. Exatamente. Então, assim, de forma meio que sistematizada, a gente vai fazendo um sentido horário, obviamente deixando por último aquela região que é a causa de queixa. Tá? E aí, mais uma vez, a palpação é um esforço repetido, onde a gente vai adquirindo a sensibilidade de, durante o exame, a gente começa a imaginar que ali naquela região existem determinados órgãos, e aí você começa a enxergar com os dedos. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Você dificilmente está palpando e olhando para a barriga, você está olhando para cima e meio que tentando imaginar quais as estruturas orgânicas, físicas que a gente tem ali embaixo. Tá? Aí eu coloco como importante para nós que somos médicos da atenção básica, que o mais importante dessa aula aqui é a gente ter capacidade de diferenciar o potencial de gravidade da dor que a gente está recebendo. É isso que importa. Tá? Não necessariamente a gente vai ser capaz de fechar um diagnóstico, porque, eu volto a dizer, nós não temos disponíveis, em tempo real, nós não temos os exames de laboratório, nós não temos exames de imagem, mas nós temos a obrigação de, minimamente, com a nossa história clínica, com a anamnese, exame físico, conduzir da forma mais correta para minimizar os danos a esse paciente. Tá? Se a gente pudesse resumir essa aula num termo de importância hoje, esse slide ele é bastante importante. Eu fiz uma classificação muito simples aqui de dor abdominal aguda e dor abdominal crônica. Tá? É óbvio que existem outras classificações, mas para efeitos em nível ambulatorial, uma das coisas que a gente sempre vai perguntar para o paciente é há quanto tempo você tem sentido essa dor. Tá? E eu começo aqui, então, pela dor abdominal crônica, uma pequena definição, é uma dor que ela dura aproximadamente por mais de 3 meses, tá? E ela pode ser contínua ou recorrente. Existe ainda um padrão de dor abdominal que ela tem um perfil de durabilidade por mais de 6 meses. Tá? E, curiosamente, dificilmente você consegue fechar diagnóstico mesmo com a realização dos exames. Tá? Chama-se síndrome da dor abdominal funcional. Tá? Quem quiser depois dar uma olhada nisso, é interessante. E a gente percebe, e aí a gente tem um pediatra aqui que pode me corrigir ou, né, certificar o que eu estou falando, que em crianças, né, e aí a gente precisa definir as idades, mas de um modo geral, em crianças, cerca de 10% das crianças têm algum quadro de dor abdominal. E eu coloquei aqui causas de dor abdominal crônica em crianças, não necessariamente numa ordem de prevalência, mas coisas que a gente precisa lembrar quando a gente está lá na atenção básica. Você recebe aquela criança chorosa, com cólica, existe a cólica, que ela é fisiológica, que ela vai fazer parte de um período inicial e que a gente tem o papel e o dever de tranquilizar aquela mãe, mas a gente também precisa entender que tipo de comida, ou, eventualmente, se está fazendo um aleitamento exclusivo, ou se já inseriu alguma coisa. Então, a gente não pode esquecer disso. Esse é o nosso papel. Não é só diagnosticar, mas também tentar orientar. Então, a gente
quando eu busquei a aula, intolerância à lactose, ela aparece com muita frequência para mim. Eu não sei a sua... Perfeitamente, né? Aí os hábitos alimentares a gente trabalha com comunidade, todos nós aqui trabalhamos com comunidade, e a gente percebe que alimentos de preço mais baixo, de fácil consumo, muito sal, muita gordura, eles estão sempre ofertados. Então, é muito interessante. Quando eu era médico da ponta, eu recebia assim, meu filho não quer comer. E ele estava sentado lá fora com fofura na mão. É óbvio que ele vai chegar em casa, daqui a 2 horas ele não vai comer. Tá? Então, esse tipo de orientação e percepção, sensibilidade da nossa parte. Refluxo, também o pediatra pode falar. Parasitoses, eu acho que isso é uma coisa que é inquestionável. Me surpreendeu, o corpo estranho é uma coisa que aparece com uma certa frequência para causas de dor abdominal, e aí a gente fala assim, mas um corpo estranho gerando uma dor abdominal crônica? Sim, acredite, sim. O próprio trauma, que num primeiro momento pode ser causa de dor abdominal aguda, a permanência do trauma ou as sequelas desse trauma podem gerar, tá? Hérnias também para crianças é um capítulo muito interessante, até a indicação e o momento ideal para que a gente possa fazer a cirurgia, né? Existe uma diferença grande das hérnias umbilicais para as hérnias inguinais, então, dentro do meu entendimento, as hérnias inguinais elas têm uma indicação precisa e aguda de indicação para cirurgia, já as hérnias umbilicais a gente pode ter um pouquinho de paciência. Epigástrica também. A gente pode ter um pouquinho de... A epigástrica você entende como indicação aguda ou paciência? Exatamente. Pois é. Então, para adultos, a gente vai ver também que hérnias aparecem. Obviamente, todas as vezes que você tem um defeito na parede abdominal, o tratamento ele é cirúrgico num adulto. Na criança, você ainda tem uma expectativa de evolução e aquilo possa melhorar. Mas, na verdade, para alguns adultos, né, não é tão simples a gente indicar, vamos operar. Às vezes o cara tem uma questão clínica que complica, às vezes o cara está regulado no sistema que todos vocês conhecem e aquilo demora, e o critério da dor é fundamental a passar como uma indicação mais precisa. Alterações hematológicas. Alguém pode dizer aqui uma alteração hematológica que seja causa de dor abdominal? Alguém lembra de alguma coisa? Como? Desculpa, eu não entendi. Doença falciforme. Perfeito. É isso. E aí você pode falar, né, também sobre isso, né? A dor abdominal em crianças com anemia falciforme, a desidratação, parece simples, mas a desidratação, e principalmente aquela desidratação onde você tem crianças que estão com um quadro diarreico ou vômitos persistentes, eles podem ser causa de dor abdominal. Doenças metabólicas, isso eu não sabia, isso eu trouxe porque eu vim estudar doenças metabólicas e eu vi descrito como causa de dor abdominal cetoacidose diabética e às vezes como abertura do quadro para a cetoacidose diabética em crianças, tá? O bom da gente estar sentado aqui, que não é confortável, é porque a gente também tem que estudar e ver coisas. Então, assim, saibam que, independente de eu ter uma formação cirúrgica, eu sou um cirurgião forjado em hospital. Eu sou aquele cirurgião que eu estou tentando fazer com que vocês não sejam forjados em hospitais, que vocês examinem cada vez mais o paciente. Então, eu descobri, através dessa pequena exposição aqui, que existem coisas de cunho clínico e que a gente vai enfrentar todos os dias na atenção básica. Na emergência, pessoal, o paciente vem, ele vai. A gente não vai ver mais esse paciente. Na atenção básica, ele vem, ele fica e a gente precisa resolver. Tá? Infecção do trato urinário também é uma causa. Adultos, né?
Eu não vou repassar. Pode falar, claro. É rapidinho, não vou demorar muito, não. Ele falou ali a intolerância à lactose, né? Também tem a APLV, a alergia à proteína do leite de vaca, que ela pode se manifestar como dor abdominal, como pode se manifestar também doença respiratória, doença dermatológica. Então, existe isso também. Está melhor. Existe também, além a mãe relata muito cólica, né? E você tem que ver que, muitas vezes, nos primeiros dias, principalmente nas primeiras semanas, a mãe vem relatando cólica. Aí a tia já deu um monte de remédio, todo mundo deu remédio, e aí você vê e fala para a mãe, escuta, ele está pegando o peito toda hora? Não, toda hora, não sai do peito. Ele toda hora pega o peito, toda hora pega o peito. Aí você vê que a mãe começa... É uma bola de neve, é um estresse que ela vai adquirindo e vai aumentando o estresse, vai aumentando. Então, quanto mais aumenta o estresse, menos diminui o leite, mais diminui o leite. Então, a criança, na realidade, ela não está com cólica, ela está com fome. Então, eu sempre falo com a mãe, escuta, ele está pegando toda hora no peito? Tá, toda hora ele pega. De hora em hora ele pega. Então, dá um complemento para ele. Que eu sei que a gente luta aqui pelo aleitamento materno, mas chega uma hora que a mãe fica tão estressada que aquilo ali bloqueia, para. Então, ela não tem mais leite. E a criança começa a chorar sem parar e ela acha que é cólica, entope a criança de remédio e não é nada disso. Outra coisa também, dor abdominal. É muito comum a mãe chegar lá desesperada com a dor abdominal, hipocôndrio direito, linfócito celíaca direita, aliás, e você vê e tem que questionar se teve alguma virose antes, para ver se não é adenite mesentérica, que é muito comum. Às vezes até a imagem não dá o diagnóstico, porque é uma hérnia retroperitoneal, é uma apendicite retroperitoneal, então você fica na dúvida. E eu já pedi ao cirurgião para abrir muitas vezes, a criança estava com o leucograma alterado e acaba tendo uma apendicite aguda, e que se você esperasse um pouquinho, aquilo ali ia complicar muito, né? Então, geralmente virose, a desmesentérica é pós-viral, né? E confunde muito, é muito confuso. Você dá um diagnóstico clínico de uma adenite mesentérica e uma apendicite, é muito, muito confuso. Não sei se você tem experiência com criança, mas é bastante difícil. Não, ela localiza. Você localiza na palpação, né? Uma criança não tem esse discernimento, você palpando até na fossa ilíaca direita, ela vai falar que está doendo também. Não, mas aí você tem que conversar com a criança, aí tem que entrar o. Depende da idade da criança. Não, mas aí geralmente é idade pré-escolar, escolar. Aí você tem que ter aquele tato de você ir conversando com a criança, a gente vai distraindo, aí vai, até que chega ao ponto que tem um plastão. Quando chegou aquele plastão, aí você já começa a pensar em ou adenite ou apendicite. E sempre pensa no pior, que pensando no pior você tira o melhor, né? Obrigado. Passou pelo cirurgião e pelo pediatra, e só para me dar um deixa aqui, que eu não posso deixar de falar, né, que eu não aguento. Vômitos cíclicos com dor abdominal, já vi muita criança e adolescente com esse diagnóstico, diagnóstico de enxaqueca. Então, dor abdominal com vômitos cíclicos pode ser um aviso de enxaqueca. Dr. Jefferson, na adolescência, vomitava ciclicamente e tinha dor. Então, a minha família toda dizia que o Dr. Jefferson tinha uma doença do fígado. E eu tinha um problema de fígado, que ninguém sabia qual era o motivo. Quando eu cheguei na faculdade e assisti uma aula de neurologia, eu descobri qual era a doença do fígado. Isso aí, comentáriozinho sobre essas duas coisas. Em relação à adenite mesentérica, na verdade, o que faz a gente, na época da cirurgia lá, né, o hemograma era fundamental, porque você fazia um hemograma sequenciado e era muito distinto.
né? Obviamente, você pegou uma criança, o hemograma está normal, não dá para descartar que ainda seja uma apendicite. 24 horas depois, a gente repetia esse exame e aí você ia ver que era bem diferenciado, né? E se eu não me engano, esse é um equivalente da enxaqueca, não é isso, Jefferson? É o equivalente, eu me lembro disso também. Invaginação intestinal também acontece. E esse equivalente de enxaqueca não tem dor de cabeça, hein? Sim. A criança e adolescente não refere. É dor abdominal. É só dor abdominal, cíclica e vômito. Depois que passa no pediatra. Eu não vou também tirar uma onda dessa de fazer um diagnóstico de enxaqueca. Sim, claro. Sem passar no pediatra. Tá certo? Uma outra coisa em relação à amamentação, que eu me lembro, e isso eu aprendi na atenção básica, a história era a mesma. A criança só mamava no peito, mamava bastante. Chegava no consultório lá, você imagina, eu não sou pediatra, mas aquele abdômen distendido, timpânico, super timpânico. Na verdade, a pegada no peito estava completamente equivocada. A criança está mamando ar, ela está engolindo ar. Então, isso era uma coisa que assim, me chamou a atenção na época, que você percutia o abdômen, era distendido como um todo. E aí eu só aprendi isso na atenção básica também. Tá? E não foi um cirurgião que me ensinou, quem me ensinou foi um pediatra que me ensinou isso. Aqui tem uma série de causas possíveis. E aí, um pouquinho do que eu falei, a gente tem uma porcentagem um pouquinho maior no grupo feminino, obviamente, né? Por possibilidades outras que o grupo masculino, mas eu acredito que aqui não tenha nada que nenhum de vocês já não tenha... Não. Obrigado. Nada que nenhum de vocês já não tenham percebido aqui, não é? Eu botei doenças cardiovasculares, é importante. Isso no Ourense de Freitas, eu fui interno de cirurgia geral e residente de cirurgia geral no Ourense de Freitas. Foi uma época que eu tenho muita saudade. Eu aprendi muito lá, apesar da gente não ter uma emergência de trauma, a gente tinha uma emergência inflamatória muito importante. E eu me lembro, assim, catastrófico, os quadros de infarto enteromesentério que chegavam lá eram coisas assim, era uma coisa bem expressiva. Eu mostrei aqui um caso curioso que eu nunca tinha visto, uma semana passada ou retrasada, de uma adolescente que internou no HCN com dor abdominal. Fizeram todos os exames e não chegaram à conclusão. Era uma pneumonia, cara. Pois é. Hã? Pois é. E, aliás, merecia estar aqui também, porque pneumonia, dor abdominal, derrame pleural, também é causa de dor. Pneumonia, derrame pleural, também são causas de dor abdominal. Tá? Por que dói o abdômen na pneumonia? Alguém pode dizer? É isso aí, irritação frênica. Isso aí. E aí, quando a gente fala de dor abdominal aguda, na verdade, todas as causas crônicas, elas eventualmente podem agudizar, não é? E, naturalmente, você vai ter causas que não tenham precedente anterior. Tá? Por exemplo, a gente está lá no ambulatório da gente e a gente recebe aquela paciente, talvez um pouquinho acima do peso, uma senhora mais de meia idade, que eventualmente ela diz que ela tem uma intolerância alimentar, que ela come, ela fica empanzinada e às vezes sente um pouco de dor do lado direito da barriga dela. A primeira coisa que todo mundo aqui vai pensar é litíase biliar. 100% aqui, se fosse uma prova, iria lá marcar. Né? E aí é aquilo que a gente está conversando um pouco na aula. Como é que a gente vai manejar uma paciente como essa? Como é que a gente vai conduzir uma paciente assim? Né? Se a gente não... Assim, eu entendo que se eu fizesse um diagnóstico, alguém fizesse um diagnóstico de litíase biliar em mim, esse diagnóstico, o tratamento ele é cirúrgico. Não existe a menor possibilidade de você dizer para um paciente que tem pedra na vesícula, e obviamente existem pedras e pedras, lama, cada uma tem um critério diferenciado para a gente entender da possibilidade de complicação.
Você fez um ultrassom, tem uma pedra única grande lá, é melhor do que você encontrar várias pequenas pedras ou lama biliar, porque esses pacientes podem evoluir com pancreatite biliar, porque uma pedra grande não vai passar pelo ducto cístico. Tá? Mas, ainda assim, é uma vesícula doente. Então, mesmo que seja ambulatorial, cabe a nós exatamente começar um diagnóstico e depois encaminharmos isso para frente para um colega da cirurgia. Dentro disso aqui, pessoal, isso é só para mostrar. Está tudo aqui. Tá? Esse é o primeiro, esse é um fluxograma de dor abdominal aguda. Ninguém precisa fotografar isso aqui, isso depois que vocês colocaram o QR Code. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque ele vai mostrar para a gente, de uma forma muito simples, muito objetiva, como a gente precisa conduzir cada uma das situações, eventualmente, de dor abdominal que a gente vai ter. Tá? Então, é só meramente aqui a mesma coisa. Esse seria um segundo, e aí, a partir daí, eu não tenho mais isso. Tá? Tá tudo aqui. Bom, eu coloquei esse slide como considerações, mas, na verdade, eu acho que ele já ficou perdido no meio do caminho, porque todas as considerações que a gente precisa fazer para nós, que estamos na atenção básica, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Tá? A gente só faz diagnóstico quando a gente pensa, quando a gente imagina. E, para a gente imaginar e pensar, a gente tem que primeiro entender uma anatomia, uma fisiologia normal, para depois a gente começar a entender sobre o que seria uma alteração. A consideração mais importante é que a gente não pode negligenciar dor abdominal em nível ambulatorial. Recentemente, a gente deu uma aula sobre dengue. Está lá, dor abdominal, já como um critério de gravidade. Então, assim, para nós que não temos os recursos que um hospital pode nos dar, e se isso for repetitivo, é para ser repetitivo, né? A gente tem que estudar. A gente tem que saber onde a gente está andando, a gente tem que saber examinar, a gente tem que saber se posicionar. E eu desconheço, obviamente, fora as especialidades, qualquer médico que esteja melhor preparado nesse sentido do que o médico de atenção básica. Tá? Durante muitos anos, viu-se o médico ou a medicina de atenção básica como uma coisa assim, é o médiquinho que vai lá na casa do vovô. Tá? Nós somos muito mais do que isso. Nós somos, assim, se a gente pudesse fazer um paralelo, traçar um paralelo com a natureza, nós somos as bactérias que decompõem todo aquele, tudo que não sobrou. Ou melhor, tudo que sobrou. Nós somos muito bem preparados. É isso que eu quero dizer. Tá? A gente trabalha com todas as adversidades e a gente trabalha com a medicina mais pura que existe, que é a medicina do conhecimento individual. Porque também o cara que não estuda não vai chegar lá. Né? Uma hora ele vai atrapalhar a vida do paciente dele. Aí, estamos quase acabando. Então, quando eu tinha um professor de cirurgia geral, eu tive muitos professores assim emblemáticos na cirurgia geral. Né? O meu preceptor maior foi o Dr. Guilherme Eurico, que era um cara falecido, tem um livro sobre medicina, cirurgia, história. E o cara, enfim, assim, poucas vezes eu vi uma pessoa operar. Dr. Lutegar também era um cara monstro. Doutora Célia, pioneira, Célia Maria Gouveia, assim, monstro, né? Operava, ainda, eu não sei se ela opera ainda hoje, ela está lá responsável lá no... A Célia é responsável ainda lá no Ouriense de Freitas, ela conduzia a gente lá nos rounds de cirurgia. Ela é diretora lá. Porra, e gente, ela é coordenadora da residência lá. Eu não sei se ela opera definitivamente. Ela sabia mais dos pacientes do que a gente. E ela passava o round com a gente. No tempo áureo dela, ela tem mais hora no Ouriense do que na casa dela. Não, porra, vou te falar. E ela era casada com o Dr. Lutegar, professor, que também dizem, né? Talvez um dos caras que tivesse uma mão mais bonita operando assim. Mas eu tive um cara, que era um cara que eu gostava demais, Zé Fernando. Você lembra do Zé Fernando?
E ele adorava isso aqui que está aqui. Né? A gente ia... Ele perguntava, eu ficava assim, né? Não sei nada disso, porque ele era um cara, ele era esse médico de antigamente. Né? Então, aqui fica uma homenagem, ele já faleceu, se ele estiver em algum canto aí ouvindo a gente, fica uma homenagem a ele, essa parte aqui eu dedico a ele. Eu achei muito interessante. Aqui, na verdade, são nomes de cirurgiões, né, de fisiologistas do passado, e cada um, né, através da sua percepção, com os sinais aqui, ficou só para fazer uma graça, mas é uma graça interessante, porque mostra que esses caras, no passado, sem qualquer tecnologia, eram capazes de diagnosticar e, eventualmente, tratar, obviamente com todas as dificuldades, né, mas de tratar situações que a gente vive até hoje, porque, afinal de contas, a fisiologia nossa é a mesma ainda, né? Aqui um pouco mais desses epônimos. Tomei um banho de água aqui, ainda bem que foi de água. E aqui um pouquinho mais. E aqui, eu acho que esse é o último. Esse é o último. Esse aqui é o QR Code. Quem quiser. Está mais do que testado, né, Fred? Já fizemos lá na unidade, já fizemos aqui também. Vocês vão ver que tem aqui exatamente isso aqui, tá? Como o papel também está ficando obsoleto, a gente tem um guiazinho no telefone, é uma coisa interessante. Quando a gente tiver uma dúvida, eu vi um sobre diarreia aguda, bem legal aí, que inclusive é um pouco diferenciado em relação aos agentes etiológicos, como se comporta a diarreia, o tratamento. Isso para atenção básica é bem interessante. Obviamente, tem coisas em nível hospitalar aí, mas, como somos médicos, não importa, eu acho que, principalmente para a galera que vai fazer prova, tem umas colinhas bem legais aí para a gente seguir adiante. Tá? Eu vou dar de presente isso para vocês, porque eu gostaria que alguém tivesse me dado isso quando eu estivesse fazendo prova. Tá? Esses são protocolos oficiais, não é, lá do Distrito Federal. Então, assim, também não vi problema nenhum em colocar isso aqui, porque isso é um órgão oficial. Tá bom? Queria agradecer a paciência. Espero que tenha sido leve. Tá? A intenção aqui, de forma alguma, é ensinar o que vocês já sabem. É basicamente trocar uma ideia e relembrar aqui um pouquinho daquela anatomia, um pouquinho das perspectivas que a gente tem. Tá? Aquela pergunta no final, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou quiser falar alguma coisa, também é de praxe. Normalmente ninguém quer falar nada, mas fica aberto aí para vocês. Tá bom? E agradecer mais uma vez o convite. Eu queria agradecer a vinda do Fernando aqui hoje. Muito feliz com a permanência e com a assistência que ele deu a gente. Então, eu queria agradecer em público aqui o Fernando ter vindo aqui. Certamente vai ser convidado em outras ocasiões. Tá? Muito obrigado, Fernando. Obrigado, galera.